Fala, melhor galera do Brasil. É o seguinte, estamos diante de uma questão da ESA. Para quem não conhece, é uma banca militar e vai retratar o assunto de classificação do predicado. Lembrando que serve para tudão. E se eu fosse você, eu não ficaria de fora e não perderia um minuto sequer. Deixe seu like e inscreva-se no canal, porque eu não vou ficar de papinho aqui. Vem, vinheta! Voltando para a questão, pessoal, vocês devem seguir os passos básicos que eu sempre falo para vocês, tá? Primeira coisa que eu devo fazer, achar o verbo. Segunda coisa que eu devo fazer, achar o sujeito. Terceira coisa que eu devo fazer, achar os complementos verbais. Esses são três passos que o aluno ele caga e anda, por isso que erra a questão. Então, olha só que interessante, a questão está pedindo classificação do predicado. Lembrando que quando você ouvir falar a palavra predicado, é do verbo e tudo que o acompanha. Brasil? Retrato ainda que predicado existem três classificações: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, light, beleza? Lá no curso de gramática facilitada, que é de fonologia à redação, eu passo um mnemônico para o aluno interessante. Que mnemônico é esse? Para que você tenha o predicado nominal, eu tenho que ter na minha estrutura um verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, normalmente, quem trabalha dessa forma é o meu famoso adjetivo ou palavra que haja como tal. Para que eu possa ter um predicado verbal, eu tenho que ter dentro da minha estrutura o verbo transitivo direto, eu posso ter o verbo transitivo indireto, eu posso ter o verbo transitivo direto e indireto, que é conhecido como bitransitivo, e ainda posso ter o verbo intransitivo dentro da minha estrutura. Para que eu possa ter o predicado verbo nominal, sem mimimi, eu complemento esse tudão aqui de cima mais o predicativo do sujeito, beleza? Exceto o verbo de ligação. Observe que eu complemento com a parte de cima mais o predicativo do sujeito do primeiro. Lembrando que nós temos ainda o IPC. O que é IPC? Importante pra caramba. Por quê? Todas as vezes que eu encontrar o predicativo do objeto, automaticamente o meu predicado será verbo nominal. Bizu de prova. Vamos para a questão. Então, primeira coisa que eu devo fazer, achar o verbo. Qual é o meu verbo do primeiro caso? Está, beleza? Eu sei que isso aqui é o verbo. E aí, como é que eu faço para encontrar o sujeito? Você faz duas perguntas, pessoal, para o seu verbo. O que ou quem? Sem mimimi. Então, olha lá, ó. Quem está emocionado? Olha a minha resposta, a poetisa. Um núcleo significativo como resposta, sujeito simples. Só que observe que eu tenho um problema a resolver, eu retorno a esse verbo. E aí eu vejo o complemento desse verbo. A poetisa está emocionada. Observe que emocionada é uma palavra que está atribuindo qualidade. E quem atribui qualidade funciona como o quê? Adjetivo. Observe que emocionado está se referindo a quem? Ao meu sujeito. Logo, predicativo do sujeito. E eu tenho de cara um verbo de ligação. Mas, Hamilton, como é que você descobriu que esse verbo é um verbo de ligação? Só porque você decorou? Não, não decore nada. Para você saber que é um verbo de ligação, o verbo de ligação tem como função informar o EQC do sujeito. Pessoal, parem de sofrer. Parem de sofrer. O que é aquecer do sujeito? Estado, qualidade ou condição. Parem de sofrer. Beleza? Então show. O que o Hamilton quer dizer? Que o meu sujeito não está praticando ação de nada.
Ele não está comprando, ele não está pulando, ele não está gritando, ele não está cagando, ele não está fazendo nada. Então, olha que interessante. Dentro da minha estrutura e tudo que o acompanha, eu tenho o que aqui? Um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Então, observe que no meu mnemônico, o único que tem verbo de ligação mais predicativo do sujeito é isso aqui, é essa estrutura. Então, do meu verbo e tudo que o acompanha, eu vou chamar esse predicado, lembrando que o predicado é do meu verbo e tudo que o acompanha. Predicado nominal. E aí você tem que saber fazer a questão. Eu elimino a letra A, eu elimino a letra C, olha como é que eu faço questão, e elimino a letra D. Olha só como é que eu diminuí meu problema resolvendo apenas uma situação. Então eu fiquei em dúvida entre a B e a E. Parem de sofrer, beleza? Próxima questão, eu vou jogar aqui, vamos jogar aqui. Fecha comigo aqui, ó. Perdão, já estou querendo correr. Ela está à janela. Por isso que é importante você assistir a aula de transitividade verbal. Vocês têm que conhecer o que é verbo intransitivo, direto, tem que conhecer. Mas olha o bizu que pegou muita gente. Por quê? Você quer ser um Robocop, você quer gravar as coisas aí. Preste atenção. Parem de copiar, prestem atenção. Vocês vão poder repetir. Ela copiando já, né? Parem com isso, olha para cá. Isso aqui pega. Então, a princípio, isso é verbo, beleza? E aí, como é que eu faço para encontrar o meu sujeito? Eu faço essas duas perguntinhas para o verbo. Só para te dar mais uma moral. Quando você pergunta quem, tá? Se refere à pessoa. Quando você pergunta o que, o seu sujeito é uma coisa. Depois você verifica isso aí. Então, quem está à janela? Olha a pergunta. Quem está à janela? Quem está à janela? Ela. Sujeito simples, beleza? Só que observe, pessoal, que tem um bisural. Olha só, teoricamente falando, esse verbo seria um verbo de ligação, beleza? Mas olha o que a norma culta fala. E você fica lendo o livro igual um doido. Todas as vezes que eu encontrar, teoricamente falando, um verbo de ligação e o seu complemento for um complemento de tempo ou um complemento de lugar, esse verbo de ligação se tornará um verbo intransitivo. Viajou? Olha para a questão. Então, ela está à janela. Observe que a janela está me informando o quê? Que ela está no lugar. Como eu tenho duas palavrinhas, eu vou chamar isso aqui de locução, beleza? Locução é um conjunto de palavras que equivale ao mesmo. Então, locução, adverbial que está se referindo ao verbo, beleza? E aí dá para ver que é o quê? Adverbial de lugar. Hamilton, eu poderia chamar isso de advérbio de lugar? Sem problema. Moral da história. Todo complemento que se refere ao meu verbo teoricamente de ligação, que se referir a tempo ou lugar, esse verbo se tornará verbo intransitivo. E aí eu matei a questão, papai. Do verbo e tudo que eu acompanho, eu vou olhar lá no meu mnemônico. Observe que não pode ter verbo de ligação, então nominal não é. Beleza? Observe que dentro da estrutura dele, eu tenho o quê? Achei um verbo intransitivo. Então, esse predicado vai ser chamado de predicado verbal. Ei, acabou a questão. Parem de sofrer, parem de mimimi, parem de gastar dinheiro à toa. Acesse o link abaixo e desfrute do curso Gramática Facilitada, que é de fonologia a bizu de redação. Espero na próxima quinta-feira teremos mais um vídeo especial. Ó, foco, força e fé. Vem vinheta. Fala, concurseiros de plantão.